Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação. A aula 21 é a aula de revisão e avaliação. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos então à nossa aula. Muito bem, pessoal, olha só, né? Começamos a nossa aula nesse ambiente aqui, nessa subestação, para relembrar vocês que um dos assuntos muito importantes que nós tratamos nessa unidade foi exatamente a eletroestática. Também falamos sobre eletrodinâmica e magnetismo, certo? Então, pessoal, nós estamos aqui nesse ambiente para mostrar a você que nós temos aqui um ambiente onde lembra vocês sobre a eletricidade, que é o principal tema que nós estamos estudando nesse momento. E para relembrar um conceito muito importante da eletrostática, nós vamos iniciar falando do capacitor. Então, pessoal, um capacitor é um dispositivo elétrico capaz de acumular energia, de acumular cargas elétricas, quando se estabelece uma diferença de potencial entre os seus terminais. Nós temos aí nas imagens reais, né, de capacitores. Você percebe aí que existem dois terminais aí no capacitor. Quando esses terminais são ligados a uma diferença de potencial, por exemplo, a uma pilha ou uma bateria, esse dispositivo elétrico ele acumula cargas elétricas. Só que a quantidade de cargas que ele acumula é pequena, diferente de outros dispositivos como a bateria, por exemplo, que pode acumular uma quantidade de carga muito maior. Mas os capacitores eles têm funções muito específicas nos circuitos elétricos, como a de acumular energia, para que se faltar energia no circuito, tenha uma pequena sobra de energia, um pequeno acúmulo de energia nesses dispositivos, para que, por exemplo, se feche algum programa, se termine alguma tarefa, se faltar energia para o circuito todo. Então, esses são os capacitores. E os capacitores, eles têm a sua capacitância. É uma característica dos capacitores. E essa capacitância é uma grandeza física, porque ela pode ser medida. E a unidade de medida dessa grandeza física, que é uma grandeza física escalar, ela só precisa de um número e uma unidade de medida para ser caracterizada. A unidade de medida é o farad, o símbolo é o F. Esses dispositivos, pessoal, os capacitores, eles podem ser associados. Então, nós vamos agora relembrar para vocês e falar sobre a associação em série de capacitores. Pessoal, quando os capacitores são ligados em série, é porque eles possuem seu polo positivo ligado ao polo negativo do próximo capacitor. E aí as características dessa ligação, da ligação em série, nós vamos comentar agora. A primeira característica diz respeito à carga elétrica acumulada pelo dispositivo. A carga elétrica acumulada numa associação em série, ela é sempre constante. Ou seja, a carga total é sempre igual à carga Q1, que é igual à carga Q2, que é igual à carga Q3, e assim sucessivamente, dependendo do número de capacitores que eu tenha na minha associação. Então, a carga ela é sempre constante. A carga total e a carga em cada capacitor associado é sempre a mesma. E aí, pessoal, essa é a característica da associação de capacitores em série com relação à carga elétrica acumulada. Com relação à diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de DDP, nós temos agora uma característica da associação também importante. Vamos ver. A diferença de potencial, ou DDP, ela é dividida entre os capacitores da associação. Dessa forma, pessoal, a diferença de potencial total oferecida ao circuito, né, associado de capacitores, ela é a soma da diferença de potencial em cada um dos capacitores associados. Então, por exemplo, a diferença de potencial total é igual à diferença de potencial no primeiro capacitor, somado com a diferença de potencial no segundo capacitor, somado com a diferença de potencial no terceiro capacitor, e assim sucessivamente, dependendo do número de capacitores que eu tenha na associação.
E aí, pessoal, como eu tenho uma associação de capacitores, eu devo ter também uma capacitância equivalente dessa associação. O que é a capacitância equivalente? É como se eu tivesse uma só capacitância que conseguisse, um só capacitor, desculpem, que conseguisse substituir todos os capacitores daquela associação. Tá certo? Então, conforme as características que nós falamos agora, a capacitância equivalente da associação em série é a soma dos inversos dos capacitores do circuito. Na verdade, né, eu somo os inversos e no final eu inverto também. Então, eu tenho que a capacitância equivalente é conseguida primeiro fazendo essa soma dos inversos da capacitância de cada capacitor associado e depois, no final, eu também inverto essa equação, né? Porque com essa equação eu encontro o inverso da capacitância equivalente e aí depois eu encontro a capacitância equivalente. O importante é você saber que para calcular essa capacitância equivalente existe essa equação matemática, né? Que calcula essa capacitância equivalente. É claro que se tiver mais capacitores associados, eu posso estender essa equação, né? Colocar aqui uma reticência e aqui eu tenho 1 sobre Cn, né? Dependendo aí também do número de capacitores associados, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para uma associação de 3 capacitores. Bem, pessoal, agora nós temos aqui um esquema mostrando como é a associação de capacitores em série. Observe que o terminal positivo de um está ligado ao terminal negativo de outro, olha só essa ligação aqui, né? Aqui também eu tenho um negativo ligado com o positivo e assim sucessivamente. Eles estão em linha, ligados aqui a uma diferença de potencial elétrico que nós chamamos de DDP. Temos casos particulares para calcular essa capacitância equivalente. Veja, se eu tiver apenas 2 capacitores associados, eu posso usar essa expressão aqui, ó, que diz que a capacitância equivalente é o produto dos capacitores dividido pela sua soma. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. E se eu tiver N capacitores iguais, ou seja, se eu tiver uma associação de capacitores em série, onde eu tenha vários capacitores iguais, né, os capacitores têm que ser iguais, vários capacitores iguais, então basta que eu divida a capacitância de um deles pelo número de capacitores da associação e aí eu terei calculado a capacitância equivalente. São 2 casos particulares aí, né? E aí, pessoal, novamente aqui, mostrando para você um esquema da associação de capacitores, certo? E baseado nisso, nós vamos resolver agora o nosso primeiro exemplo aqui para você. Nós temos aí, pessoal, olha só. Considere uma associação de capacitores em série com C1 igual a 2 microfarad, C2 igual a 4 microfarad e C3 igual a 12 microfarad. Os capacitores estão ligados a uma diferença de potencial de 12 volts, como mostra a figura. Então eu tenho aqui uma diferença de potencial de 12 volts e tenho os capacitores C1, C2 e C3. C1, 2, C2, 4 e C3, 12. O que é que eu quero aqui? Eu quero calcular 3 itens. Eu quero a capacitância equivalente, eu quero a carga acumulada em cada capacitor e eu quero a DDP em cada um dos capacitores. Então vamos lá, passo a passo, pela primeira, né, pela letra A, que é a capacitância equivalente. Então eu vou usar a expressão que eu mostrei agora há pouco, olha só, a expressão que calcula a capacitância equivalente, né, 1 sobre CEQ é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Aqui muito cuidado, pessoal, porque eu tenho uma soma de frações, tá, pessoal? Veja, o capacitor 1 vale 2 microfarad. Eu não preciso escrever o micro, né, porque todos estão em micro, então eu coloco apenas os números. Mas saiba você que aquele prefixo micro, ele equivale a 10 a menos 6, tá? Então, na verdade, é 2 vezes 10 a menos 6 o valor da capacitância do capacitor C1. Então, eu tenho 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 12. Para me somar essas frações, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Como eles são múltiplos entre si, o mínimo múltiplo comum é o maior deles, então eu tenho aqui que o mínimo é 12.
Aí eu pego 12, divido por 2, né? Divido por 2 é igual a 6, 6 vezes 1 é 6, está aqui o 6. 12 por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3, então está aqui o 3. E 12 por 12 é 1, 1 vezes 1 é 1, então está aqui o número 1. Aí eu somo 6 mais 3 mais 1. Então eu fico aqui, ó, 1 sobre C aqui é igual a 10 sobre 12. E aí, pessoal, veja só, 10 sobre 12 é 1 sobre C aqui, o que significa que se eu inverter o primeiro membro, se eu colocar C aqui, eu inverto o segundo também. Então, a capacitância equivalente está aqui, ó, 12 sobre 10 microfarad. Tá? Eu posso simplificar isso aí por 2, não tem problema. Eu posso dizer que é 6 por 5 também, não tem problema nenhum. Vamos deixar 12 por 10, fica mais fácil para fazer a próxima conta, que é a letra B. Letra B, a carga total. A carga total, pessoal, vai pela equação da carga, né? Pela equação da capacitância. A carga é a capacitância equivalente dividido pela diferença de potencial elétrico. Então, pessoal, a capacitância equivalente, olha, é 12 por 10, né? A gente já descobriu na letra A, vezes o ΔV, que é 12, que é a diferença de potencial. Eu vou ficar com 144 dividido por 10, então eu tenho aqui que a carga total é 14,4 microcoulombs. E aí, como as cargas são iguais, né, a carga total é a mesma carga em cada capacitor. Está aqui que a carga total é igual à carga no primeiro capacitor, que é igual à carga no segundo capacitor, que é igual à carga no terceiro capacitor, que é igual a 14,4 microfarad. Letra C, qual é a diferença de potencial em cada capacitor? E aí, olha, na equação dos capacitores, ΔV é carga dividido por capacitância. O ΔV1 é a carga dividido pela capacitância 1. Então, 14,4 dividido por 2. No primeiro capacitor, nós temos que a diferença de potencial é 7,2. No segundo capacitor, 14 dividido por 4, a diferença de potencial é 3,6. E no terceiro capacitor, nós teremos 14,4 dividido por 12, que é igual a 1,2. É importante que você compreenda que se eu somar cada uma dessas diferenças de potencial, 1,2 daqui com 3,6 e 7,2, o resultado é 12. Tem que dar a carga total, tá certo? Então aí está a solução para o nosso exemplo. Muito bem, pessoal, agora nós vamos continuar falando de um assunto também muito importante tratado aqui, tá certo? Vamos aí observar agora que nós vamos falar sobre a força magnética. E para isso, nós teremos aí um vídeo para vocês. Vamos assistir. Quando uma carga elétrica penetra em um campo magnético uniforme, verifica-se que essa carga fica sujeita a uma força magnética, também chamada de força de Lorentz. A origem dessa força pode ser explicada sabendo que uma carga elétrica em movimento gera campo magnético e este interage com o campo magnético da região onde a carga se move. A mesma força surge também quando um fio condutor de eletricidade, percorrido por uma corrente elétrica, é colocado em um campo magnético uniforme. A força magnética que age sobre o fio condutor, percorrido por uma corrente elétrica, quando imerso em uma região onde há um campo magnético, é usada em uma grande quantidade de aparelhos como, por exemplo, motores, amperímetros, voltímetros e galvanômetros. Muito bem, pessoal. Vocês perceberam aí que agora nós vamos falar sobre o magnetismo. Especificamente sobre uma questão muito importante, que é a força magnética. E a força magnética, ela se manifesta quando eu tenho um campo magnético que atua sobre cargas elétricas. Então, pessoal, um campo magnético, ele não atua sobre cargas elétricas em repouso, mas se pegarmos uma carga e lançarmos com uma velocidade v em direção a uma área onde há um campo magnético, pode aparecer uma força F atuando sobre essa carga denominada força magnética, ou força de Lorentz, como nós vimos aí no vídeo. Observe que as características da força magnética sobre uma carga em movimento no interior de um campo magnético uniforme. Então aí nós temos uma figura onde nós temos aqui um campo magnético uniforme, né, com linhas equidistantes entre si, paralelas, é o campo magnético B, nessa região. E entra nele uma carga elétrica mais que com uma velocidade v.
O ângulo formado entre os vetores campo magnético e V, que é a velocidade, a gente vai chamar de θ. E aí vai aparecer nessa situação aquilo que a gente chama de força magnética, que é sempre perpendicular ao plano onde estão os vetores B e V. A intensidade dessa força é calculada por essa expressão aqui, pessoal. A força magnética é igual a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Então, essa expressão aqui é a expressão de Lorentz, que calcula a força magnética. Nessa expressão, que representa a carga elétrica, V é a velocidade com que a carga se movimenta no interior do campo, B é a intensidade do campo magnético e θ é o ângulo formado por B e V. Essa expressão, como eu falei, ela me dá o módulo da força magnética. Se eu quiser saber a direção e o sentido, porque a força magnética é um vetor, a direção e o sentido da força magnética é dado pela regra da mão esquerda. Aí está a figura com a regra da mão esquerda. Você aponta o seu dedo indicador na direção do campo, o dedo médio na direção da velocidade e o polegar vai indicar para você qual é a direção e o sentido da força magnética. Agora, pessoal, o ângulo θ tem influência sobre o cálculo da força. E é o que nós vamos ver agora, a influência do ângulo sobre a intensidade da força magnética. Nós podemos destacar duas situações importantes com relação aos valores assumidos pelo ângulo θ. Quando o θ for 0 ou for 180 graus, que é esse caso aqui, quando a carga entra com velocidade paralela ao campo, o que acontece? Acontece que nessa situação a força será nula. Se a carga entrar com uma direção paralela ao campo, eu não terei força magnética. Agora, se o ângulo for de 90 graus, ou seja, se a carga entrar na região do campo perpendicular às linhas de força do campo, então eu terei o valor máximo para a força magnética, porque nessa situação o seno do ângulo é o seu valor máximo. Então, se a carga entrar com um ângulo que faz 90 graus com a direção do campo magnético, essa carga vai ter uma trajetória circular dentro do campo, como você vê aqui na figura. Observe a figura e aí nós estamos vendo que a carga penetra no campo perpendicular à direção desse campo, com a velocidade que faz 90 graus com o campo, então eu terei uma trajetória que será circular dentro desse campo magnético, certo? Vamos adiante então, pessoal, veja só. Aí está novamente a figura que mostra que a trajetória da carga é um círculo. Se a trajetória da carga é um círculo, vai ter um certo raio que a gente vai, saber que tem como calcular esse raio, tá certo? Agora, continuando, a gente vai ver a terceira situação, que é quando a carga entra no campo com um ângulo qualquer, entre 0 e 90 graus. Nesse caso, nós teremos que a velocidade ela vai ser decomposta em duas parcelas, a primeira na direção do campo e a segunda perpendicular ao campo. E a composição desses dois movimentos vai me dar uma trajetória helicoidal, que eu chamo de um movimento helicoidal uniforme. A componente na mesma direção AB provoca um movimento retilíneo uniforme, a componente perpendicular ao campo provoca um movimento circular uniforme, e a composição desses movimentos me dá um movimento helicoidal uniforme. Muito bem, pessoal. Temos um exemplo aqui para resolver para você de como calcular a força magnética. Observe, exemplo número 1. Em um campo magnético de intensidade 100 Tesla, está aqui o valor do campo, a unidade do campo, portanto, é o Tesla, uma partícula com carga de 0,002 Coulomb é lançada com velocidade de 200.000 metros por segundo em uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético. Qual a intensidade da força magnética que age sobre a partícula? Considere que o seno de 30 é igual a 0,5. Bem, pessoal, para resolver essa questão, a gente utiliza a equação de Lorentz. E ela está aqui, ó. A força magnética, nesse caso, já que o ângulo está entre 0 e 90, que é 30 graus, então a força magnética é a carga, vezes a velocidade, vezes o valor do campo, vezes o seno do ângulo.
Observe aqui, 0,0002 é a carga, 200 mil é o valor da velocidade, 100 é o valor do campo. Quando eu multiplico 0,002 por 200 mil, o resultado é 40. E aí, multiplica por 100, que é o valor do campo, e multiplica pelo valor do seno do 30, né? Seno de 30 vale 0,5. Então aqui, ó, 40 vezes 100 vezes 0,5, eu tenho uma força de 2.000 newtons. Você pode conferir aí na sua calculadora o resultado dessa conta, que utiliza a equação da força magnética para resolver o nosso exercício. Resposta, 2.000 newtons. Muito bem, pessoal. Nós encerramos por aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. E a gente volta numa próxima oportunidade.